Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia da Vênus, e a Lua está em Leão. Dali ela já olhou para Mercúrio em Touro, então já acordamos aí com a cabeça mastigando pensamentos, ideias e tal. E agora a Lua se dirige para enxergar a Vênus em Leão. Então hoje é um dia que no começo do dia aí pode ser que a gente fique naquela coisa, sabe quando a gente fica muito até assim, falo ou não falo, me exponho ou não me exponho, pá. Às vezes é isso, a gente fica numa situação que por um lado é ruim ficar pegando as coisas, eu que fiz, eu que não sei o quê, e por outro lado a gente tem que lutar pela gente mesmo, pelo nosso reconhecimento. Depois dali a Lua vai enxergar a Vênus em Gêmeos, o que acontece às 8 da noite, assim, mas ela já vai, né, para o encontro da Vênus em Gêmeos, então faz com que essa seja uma noite muito agradável, até porque depois da Vênus em Gêmeos, a Lua encontra o Júpiter em Áries, então ela fica esse período entre os dois planetas chamados benéficos. Então aproveite aí a sua noite, mesmo que você fique em casa, leia um bom livro, veja um filme ou descansa, sabe? É uma noite aí que promete ser legal. Claro que se você tiver com pessoas, já que estamos falando de Vênus, uma Vênus que está em Gêmeos, é legal essa coisa da troca, mas claro que isso não é regra, né? Muito pelo contrário, tem noites maravilhosas justamente porque estamos cada um com a gente mesmo. Hoje vamos desse tarô. Bom, tem uma coisa que eu queria falar que não tem a ver, mas tem, que eu esqueço todo mês. Todo dia 29, amanhã, tem um trabalho, uma oração, uma simpatia, como você quiser fazer, quiser chamar uma tradição, que é o nhoque da sorte. Então você pode comer um nhoque em qualquer lugar, pode ser nhoque feito, nhoque comprado, no restaurante, na sua casa, tanto faz. E aí você coloca uma nota de dinheiro embaixo do prato do nhoque, é o nhoque da fortuna, e aí você agradece pelo mês e peça que você tenha prosperidade no próximo mês. Eu faço isso todos os dias 29, desde que a pandemia começou. Antes eu fazia eventualmente, agora eu faço sempre. Então recomendo, vamos aproveitar aí, né, o Mercúrio em Touro, falando um pouco sobre as delícias da vida e aproveitar esse Júpiter aí, que traz sorte. Mas enfim, isso é uma tradição que independe não tem nada a ver com astrologia. Eu que estou falando aqui porque toda vez eu só lembro no dia 29, eu falo, vou falar, não vai dar tempo de ninguém comer esse nhoque aí. Então qualquer dúvida você fale comigo. Então vamos lá, um conselho para nós. Hoje vamos desse tarô italiano que faz um tempão, né, que eu não uso, Soprafino, Tarocco. Não sei se é assim que fala, sei que aqui tem um professor de italiano que frequenta aqui nossa casa. Os enamorados. O carro. Tá animado, hein? Olha lá, espero que eu não faça uma besteira bem agora. Fiz. A torre. Então, que falamos aqui nesse jogo? É um jogo que fala pra gente trocar ideias, botar as coisas para andar e deixar para trás o que não faz mais sentido pra gente, sabe? Quando a torre aparece como conselho, é um pouco sobre isso, né? Sobre deixar cair. Então aqui fala de um dia interessante da gente conversar com pessoas, ver novas possibilidades, portas que se abrem e tudo mais. E fazer um movimento mesmo, fazer um movimento. Aproveitar isso aí para movimentar principalmente as coisas que a gente já sabe que a gente quer fazer e que elas de alguma forma ficaram paradas. Então você faça um movimento, esteja preparado, pode ser que às vezes, né, o movimento seja um pouco brusco e tal, e o negócio acabe não dando certo, mas é um conselho de alguma maneira de se fazer esse movimento, né? Se essa carta está sendo como conselho, é isso que a gente tem que pensar. Também me dá uma impressão, assim, de uma carta que, se a gente for ler ela de outra maneira, aqui parece o carro tá literalmente olhando para a torre, né?
e os cavalos também. Então parece que às vezes a gente olha para a torre que desabou e não vê as outras possibilidades, sabe? Então acho que também pode ser um conselho nesse sentido, assim, que tá bom, é importante enxergar o que já não é mais. Às vezes a gente fica um tempão fazendo uma coisa que no fundo a gente já sabe que não é mais. E talvez ver aí outras possibilidades, ter um pouco essa reflexão. Será que eu tô só olhando a torre que caiu ou eu tô olhando as novas possibilidades? E às vezes é justamente falando com pessoas ou procurando coisas na internet, né? Não precisa necessariamente ser um ser humano, mas aqui tem dois e um fazendo uma escolha. Então, através dessas conversas que de repente a gente pode ampliar o olhar. E lembrando que é importante a gente olhar para as torres, reconhecer a torre. A gente só não pode ficar o tempo inteiro olhando para a torre, senão como é que a gente vai andar? Aqui, ó, o carro tá olhando para lá, parece que não tá andando mesmo. Então, assim, é isso, olhar para as possibilidades, trocar ideias. Acho que é talvez olhar para a torre, entender, absorver, mas não ficar valorizando. O tempo tá o tempo inteiro, né? Todo dia os minutos ficam passando sem parar, o tempo é rápido. Então a gente precisa seguir numa ideia de procurar o que faz a gente mais feliz, tá bom? Um beijo, até mais.